aí, meu povo, está começando mais um podcast espiritualmente, o podcast mais espiritual da internet, turma. Estamos chegando mais um episódio para vocês e antes de mais nada, eu quero que você aperta aqui o seu like, deixa aqui o seu curtir, porque hoje o episódio vai ser muito importante. Você sabe o que é oração? Já ouviu falar de oração? Você ora, tem o hábito de orar? Hoje é sobre isso que a gente vai falar. Oração. E aí, meu amor? E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Vou falar baixinho assim, que eu tô me recuperando no resfriado. Vocês podem ver que minha voz vai estar um pouco com ronquidão. Mas nós temos um compromisso com toda a audiência aqui do podcast e ainda que a gente esteja como um soldado baleado, a gente vem para a guerra e Deus vai nos ajudando e nos abençoando. Hoje nós vamos falar justamente sobre um tema extremamente importante para a vida de todo cristão, que é oração. Oração. O que é oração? Você que tem que me dizer, o pastor aqui é você. Uma vez, uma menina, ela estava junto de uma congregação que se reunia para orar. Essa congregação estava orando porque o lugar onde eles moravam estava passando por uma grande seca. E eles se reuniram na congregação para começar a orar, para pedir para Deus abençoar e mandar chuva para eles, porque eles estavam sem o que poder plantar e o que colher, porque a terra estava seca. E aí eu lembro que nessa história, essa menina, ela ia para a igreja orar junto com os pais. E os pais eram aqueles cristãos fervorosos de oração. E enquanto eles estavam na igreja, ela estava lá acompanhando eles. E aí eles decidiram que eles iriam sair da igreja e ir lá para o monte orar. No momento que eles saíram todos da congregação para ir para o monte orar, a menina voltou correndo. E aí ficou todo mundo parado, pensando, o que aconteceu? Para onde é que ela foi? Onde é que ela está indo? E aí deu alguns minutinhos depois, volta ela com a coisa embaixo do braço, correndo. E eles olham para ela e dizem assim, o que é isso, menina? Por que você saiu daqui? Onde é que você foi? Ela disse, eu fui buscar um guarda-chuva. E eles falaram, para quê? Ela disse, a gente não vai ir orar para pedir para Deus mandar a chuva? Quando chover eu não quero me molhar. Boa, muito bom. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas ainda não entenderam muito bem o que é a oração. E, na verdade, a oração nada mais é do que um meio de nós nos relacionarmos com Deus aqui na Terra. É um dos únicos meios de nós nos conectarmos com Deus. Não tem outra forma senão a mais eficaz, que é a oração. Deus ele não resiste a uma oração. Ele está ali com os ouvidos atentos ao clamor. Pode ver que todas as vezes em que Deus se manifesta na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele diz o quê? É porque o povo clamou. E o que é o povo clamar? É o povo orar. É o povo saber a quem recorrer. É um diálogo, um relacionamento com Deus. E, inclusive, o próprio Jesus orava, né? A gente deve entender que se o próprio Filho de Deus tinha essa atitude, oração é importante. E por que é importante? Então, veja bem, a oração, ela é como o ar nos nossos pulmões. O ser humano não consegue viver sem respirar. Então, assim como um ser humano, ele não consegue viver sem respirar, a oração é como o ar nos nossos pulmões. Ou seja, uma pessoa sem oração é uma pessoa sem vida com Deus. Porque ela pode não orar? Pode. E ela vai viver? Vai. Mas ela vai ter muitos episódios de falta de ar. Ou seja, ela vai ter muitos episódios em que a vida ela vai se apresentar como um sufoco. E todas as vezes que a pessoa está sufocada, ela quer ar. Ou seja, a oração é o ar que precisa encher os nossos pulmões para nos manter vivos aqui nessa terra. Não existe um cristão que não ore. Se existe um cristão que não ora,
ele não é um cristão de verdade. Porque o único meio de ele se manter vivo espiritualmente é por meio da oração. E existe uma regra, assim, quantas vezes ao dia? Como que a gente deve orar? Porque a Bíblia cita vários episódios. Jesus, Daniel, Abraão, Moisés no monte. E cada um da sua forma. Existe a forma certa? Assim, a Bíblia ela não traz uma única forma. A gente vai falar, eu acredito, dentro aqui do podcast a respeito do formato da oração do Pai Nosso. Mas assim, eu adaptei na minha vida e eu ensino os meus alunos e ensino as pessoas que me acompanham na internet a respeito do como que nós devemos orar. Porque as pessoas dizem assim, quantas vezes a gente deve orar por dia? Eu pergunto, quantas vezes você deve comer por dia? 3. Eu, 4 Douglas, eu como vezes. quando eu tô com fome. Sim. Né? Não sei, você, Igor. O Igor não come muito? Come quando sobra tempo. Quando dá tempo. Normalmente, quando a gente tá com fome, a gente dá um jeito de comer algo acessível, né? Então, eu costumo dizer que a oração, ela deve sempre existir quando você tiver fome. Então, como uma refeição que a pessoa come quando ela está com fome, assim deve ser a vida de oração. Você deve orar sempre quando você estiver com fome de orar. Então você ora a todo momento. Agora, claro, se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu estabeleci um propósito de oração onde eu ensino as pessoas a orar às 6 horas da manhã. Por quê? Porque às 6 horas da manhã é a madrugada. A madrugada, ela tem a sua vigília dividido de 4 em 4 horas. E às 6 horas da manhã é a última vigília da noite. É quando o sol já está aparecendo, a noite já está indo embora, e aquele é o momento final da madrugada. E aí, nesse momento, é o momento onde a gente coloca Provérbios 8:17 em prática. Bem-aventurados são aqueles que de madrugada me buscam, porque esses me acharão. Então, por isso que eu estabeleci esse horário e ensino as pessoas a buscarem nesse horário para que elas possam criar uma rotina espiritual, onde elas colocam isso como uma disciplina. Todas as manhãs, quando eu acordar, eu vou orar a Deus. Por quê? Primeiro, porque é nesse horário que a gente vai encontrar conforme a própria Bíblia especifica. Mas também, além disso, conforme você começa o seu dia, você vai estabelecer como ele vai terminar. Existem pesquisas que revelam que conforme a pessoa começa o dia dela, determina como que ela vai levar o restante do dia. Então, por exemplo, uma pessoa que acorda estressada, atrasada, não se alimenta, acaba fazendo as coisas correndo, ela tende a ter um dia estressante. Porque ela faz tudo correndo, atrapalhada, esquece as coisas. E isso traz um estado emocional de raiva. Por consequência disso, ela acaba liberando aí um excesso de cortisol. E aí essa pessoa ela vai ficar mal-humorada o dia inteiro, insuportável o dia inteiro. Quando você acorda cedinho, faz uma oração, além de abençoar o seu dia todo, você acorda mais bem-humorado, com mais paciência, com mais tempo, evita atrasos, estresses e tudo mais. Pedindo isso ao Pai em nome de Jesus. Porque né? a sua oração a Deus tende a ter aí essa resposta emocional onde você vai se sentir melhor e você vai se sentir bem. Na Bíblia, Deus deixou para nós um modelo de oração baseado ali no Pai Nosso, né? Essa é a forma certa de orar? A gente pode orar o Pai Nosso todos os dias? Então, a gente olha para a oração do Pai Nosso e a gente vê ali um modelo de oração. Antes de chegar na oração do Pai Nosso, Jesus ele traz alguns pontos, porque os discípulos eles perguntaram para ele como é que a gente deve orar. E aí Jesus ele traz alguns pontos bem importantes, que talvez pode ser a dúvida de alguém. Será que eu estou orando da forma certa? Às vezes as pessoas perguntam. Então a oração ela não pode ser realizada para ser um instrumento de chamar a atenção. Então veja bem, a Bíblia ela traz uma
uma consciência para nós lá no texto de Mateus capítulo 6, no versículo 6, que diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto. A oração, ela deve ser realizada de forma secreta. Porque uma oração, quando ela é exposta, então ela está mostrando a espiritualidade daquele que está realizando a oração. Por consequência disso, as pessoas já te olham diferente. E na verdade a gente não deve chamar a atenção das pessoas por meio da oração, mas sim chamar a atenção de Deus. Por isso ele manda a gente fazer isso em secreto, porque a oração, ela é um meio de nós nos relacionarmos com Deus em primeiro momento. Por quê? Uma oração é um meio de relacionamento com Deus. Se ela não está cumprindo o papel dela, que é levar a nossa intimidade com Deus a se realizar nesse momento da oração, então ela não está cumprindo o seu propósito. Então, às vezes, a pessoa vai lá e ela, por exemplo, eu faço a oração na internet. Eu não me sinto totalmente confortável com isso, mas eu sei a importância disso no meu particular. Porque a minha vida de oração não se resume naquele momento que eu estou na internet orando com o pessoal. Aquilo ali é para trazer as pessoas para orarem comigo, porque às vezes as pessoas precisam de um estímulo de oração. Porque elas não conseguem orar sozinha, porque elas não têm um hábito. E de verdade, o hábito da oração é desafiador, porque as pessoas têm que parar a rotina delas para que elas possam realizar aquela oração. E às vezes a vida é muito corrida e as pessoas ficam naquela correria. E se não for por estímulo de alguém para parar ela e incentivar ela a orar, às vezes ela não para. Então, lá no texto de Mateus 6,6, Jesus ele diz, olha, vocês devem fazer isso em secreto. Então, na verdade, aquilo que eu faço na internet é só um reflexo daquilo que eu faço dentro do meu quarto sozinho. Nós tínhamos, lembra, na nossa casa antiga, no meu apartamento antigo, eu tinha aquela parte de baixo que era o lugar onde se guardava os cacarecos, né? Que tem em todo o apartamento, né? O quarto da bagunça. E aí eu fui lá, tirei tudo de lá e eu fiz ali o meu quarto de oração. Você foi orar o quarto da arrumação vezes? Agora, né? Era o quarto da bagunça, agora era o quarto de endireitar a bagunça. E aí eu fiz, que coisa maravilhosa, era muito bom, porque ali era um momento onde eu era tocado pelo Espírito Santo e era legal porque o quarto era bem pequenininho. E aí quando eu ia orar, eu também adorava, né? Eu cantava e eu podia berrar, que não chegava nos apartamentos de cima, porque era no porão, assim, bem embaixo, na garagem. E eu fico imaginando as pessoas passando para ir lá, porque às vezes eu via que tinha alguém que passava para abrir as coisas deles lá embaixo. E tava eu gritando lá embaixo, chorando. O povo dizia, pensar, é doido. Prenderam alguém aí dentro. Tá gritando. Mas era muito bom. E assim, a nossa vida de oração, na nossa intimidade, faz com que aconteça o que aconteceu com Moisés, né? Porque Moisés saía da presença de Deus e o rosto dele brilhava. E uma vida de oração tem o poder de fazer você brilhar. Então, a primeira coisa que as pessoas devem entender antes da gente falar sobre o Pai Nosso é que elas precisam ter esse momento de oração na sua intimidade. Claro, isso não vai impedir ela, por exemplo, de ir lá na igreja fazer uma oração com os irmãos no círculo de oração, ou lá na casa dela, quando ela está fazendo um culto no lar, ela fazer uma oração. Não é isso. Aqui, a vida de oração dela não deve se resumir no palco, mas sim nos bastidores. E a gente que é pastor, a gente tem essa obrigação dobrada. Porque antes de uma mensagem falar com o povo, ela deve falar com o pregador. Antes da oração chegar no povo, antes ela deve chegar no pregador. E aonde a gente faz isso? Na nossa casa. Hoje eu não tenho um quarto de oração que eu possa fazer isso com a intensidade que eu fazia no outro apartamento, mas eu tenho meu escritório onde eu faço isso também. Só que, claro, sem muita gritaria, porque quem mora em apartamento tem que se adaptar às regras de condomínio. Mas eu tô ali sempre em oração. E a minha vida de oração na intimidade ainda tá aquém
do que deveria, mas eu tenho buscado melhorar nesse ponto a cada dia. Eu acho que a vida de oração, ela deve ser um progresso constante, ela nunca deve parar. Então, a nossa intimidade é um ponto bem importante para que a gente possa trazer isso para fora no nosso dia a dia, para as outras pessoas. Segundo ponto que eu acho bem interessante é que a gente deve evitar as vãs repetições, que é o que Jesus fala lá. Então ele diz assim, não oreis com vãs repetições. O que é isso? Por que a gente tem que evitar as vãs repetições? Porque uma oração repetida, ela é uma oração racional. Ou seja, ela não parte do nosso íntimo. Então, a oração, quando ela tem uma vã repetição, ela é apenas para você memorizar alguma coisa. Então, vai se tornar praticamente como uma reza, onde você está lá repetindo palavras, mas aquelas palavras elas não mexem nem com Deus, nem com você. Não é por muito falar, né? Então, porque as pessoas elas ficam preocupadas em achar que existe uma fórmula correta de orar. Aí elas entram na presença de Deus, elas dizem, ó Senhor Deus, Criador do Universo. Inclusive a gente vê muita gente na internet que é bem popular e bem influente na internet, que ora desse jeito, entona a voz e fala de um jeito imponente, poderoso, que, nossa, como se Deus fosse dizer assim, rapaz, essa voz de locutor me chama a atenção, hein? Vou dar mais atenção para a voz dessa pessoa aqui que fala com força. Não, Deus ele quer ouvir uma oração sincera. Às vezes, eu, Douglas, já fiz isso na minha vida, de tá tão mal, mas tá tão mal, e mesmo sabendo o modelo certo de como é que se deve orar, eu entrar no meu quarto, fechar a minha porta, colocar um louvor e simplesmente não falar nada, só chorar. Foi o tempo todo chorando, foi quase 1 hora chorando de soluçar. Eu acho que aí entra um ponto importante, que talvez muitas pessoas não saibam ou aprenderam da forma errada. Oração é um diálogo, como você falou, uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Mas o que as pessoas não esperam é que às vezes a oração vai ser entrar lá, ficar em silêncio e deixar Ele falar. Aí entra um ponto interessante. Como Deus fala conosco. Existem muitas pessoas que acham que Deus fala olha, a oração é um jeito de Deus falar conosco, ou como eu sei que Deus fala comigo por meio da oração. Só que é muito interessante a gente pensar que a oração, ela é um recurso para a gente falar com Ele. Ele fala com a gente por meio da palavra. Então, quando a gente está lá em oração e as nossas lágrimas, elas se tornam oração, porque às vezes você não precisa falar. Às vezes as suas lágrimas, elas se tornam uma oração que vão regar essa terra que está seca e vai fazer brotar o milagre. Só que Deus, ele não vai te responder ali. Ele vai te responder depois, ele vai te dar uma palavra. Por quê? É assim que ele diz que nós vamos mudar de vida. Quando nós conhecemos a verdade. E conhecendo a verdade nos liberta. Então, esses 15 anos de vida com Deus me mostrou que muitas vezes eu entrava ali esperando que Deus fosse falar comigo. E aí eu me frustrava, porque eu saía dali e às vezes nada acontecia, eu não sentia nada. Eu achava, poxa, Deus não falou comigo. E é muito importante que as pessoas prestem atenção nisso, porque às vezes elas entram ali e parece que nada aconteceu. Mas as pessoas precisam entender que por mais que Deus não as tenham respondido naquele momento, não significa que Deus não respondeu. Porque Deus ele pode estar calado, mas nunca parado. Então a gente está ali naquele momento de oração e aquilo ali é para nós, não é para Ele. Aquilo ali é para nós nos conectarmos, é para nós apresentar as nossas razões. Nós entramos num tribunal no momento em que nós entramos em oração. E aí ele diz, apresenta as tuas razões
para que eu possa justificar. Então, no momento que a gente entra em oração, é a gente. Aquilo ali é um benefício nosso. Aquilo ali não é para Deus nos responder naquele momento, mas é o momento para a gente se esvaziar. É o momento para a gente se abrir. É o momento da gente demonstrar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores. É o momento da gente apresentar quem nós realmente somos. E não ficar igual aquelas pessoas que ficam falando, batendo no peito, dizendo assim, olha, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não sou como esse publicano aqui. Não é esse tipo de oração que agrada a Deus. Deus quer a oração sincera de Salmo 51. Senhor, eu pequei, eu errei, tira tudo de mim, mas não retires de mim o teu espírito. É a oração de Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque com a mesma agilidade que ele tinha para pecar, era a mesma agilidade que ele tinha para se arrepender. Porque ele sabia o lugar dele, ele sabia o lugar onde ele deveria estar. E ninguém está imune a errar, ninguém está imune a pecar, ninguém está imune a esfriar espiritualmente. Principalmente pastores, pregadores, pessoas que estão à frente de um trabalho espiritual. Essas pessoas, por tantas repetições, pode ver. Eu mesmo já me peguei fazendo culto aonde eu estava igual um robô. Eu orava do mesmo jeito, eu pregava do mesmo jeito, e aquilo repetidas vezes. E quando eu chegava em oração, eu tomava uma bronca de Deus. Deus falava assim, cara, você tá morno. Você não tá nem quente nem frio, você tá morno, você tá me dando nojo. Claro, obviamente, essa resposta veio por meio da palavra, onde ele me deu a palavra. Eu olhei e falei, meu Deus, me perdoa. Porque às vezes a gente acaba entrando nessa coisa robótica, repetitiva. E a gente não percebe, porque às vezes a gente que está à frente de um trabalho, a gente acaba fazendo igual uma pessoa que está numa empresa e bate cartão todo dia. Mas isso é consequência da nossa falta de intimidade, porque não tem como uma pessoa que tem intimidade com Deus fazer isso fora daquele momento com Deus. O próprio Daniel, né? A Bíblia diz que ele orava continuamente, não repetidamente. Sim, ele orava 3 vezes ao dia. Eu hoje aconselho as pessoas a terem uma vida de oração de 3 a 4 vezes por dia. Por quê? De manhã, que é uma coisa necessária, porque eu não posso sair de casa sem a presença de Deus, eu tenho que ter esse momento, Deus tem que me dar uma palavra, então eu vou orar, Deus vai me dar uma palavra, porque depois de toda a oração você tem que abrir a Bíblia, porque se você sai de uma oração e não abre a Bíblia, você está saindo sem resposta. Não adianta a pessoa achar, eu vou orar que Deus vai falar no meu coração. Não é assim que Deus fala. A Bíblia diz lá no texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. Como que é um culto racional? É abrir a Bíblia e ler. Então você ora e a oração ela deve ser intencional, não racional. Intencional, porque senão a pessoa entra na presença de Deus, aí ela vai fazer assim, igual o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha lá. Aí ela ora todo Pai Nosso, termina e pronto, acabou. Tá, mas e aí? Onde é que está a interpretação disso? A exegese, hermenêutica, que nomes feios, Douglas. Isso nada mais é do que você saber interpretar o que está escrito, basicamente. É você entender o que está por trás daquilo. E o povo sofre por quê? Falta entendimento. Então, eles sofrem e fazem orações e as orações não são respondidas porque eles não estão sabendo orar. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, diz a palavra. Então, não é porque Deus não quer responder, é porque Deus não está entendendo o que eles querem. Ah, mas Deus precisa entender. Na verdade, é a gente que precisa entender. Deus vai reconhecer se a gente entendeu ou não. Deus é amoroso demais, Ele é misericordioso demais para entender a nossa fragilidade e limitação na oração. Mas Ele também reconhece quem está fazendo o descaso. Ele também reconhece quem
Tá lá muitas vezes gastando um tempão na internet, na televisão, na conversa fiada com os amigos e não gasta nem um tempinho para procurar entender a palavra, a Bíblia. Não estuda nem um pouquinho da teologia. Porque, por exemplo, eu mesmo, as coisas que eu sei hoje são consequências das frustrações que eu tive no momento que eu me deparei a uma falta de conhecimento. Então eu percebi, caramba, eu não estou tendo o conhecimento necessário para me relacionar com meu pai. Então eu vou buscar conhecer melhor o meu pai. E como que eu faço para me comunicar com ele? Exemplo, quando eu casei com você, eu te conhecia bem, totalmente? Não. Eu casei com você, a gente teve um relacionamento de 4 anos aproximadamente, entre namoro, noivado e casamento. E aí no casamento eu comecei a me obrigar a ter que te conhecer. Entender como que você funciona, como que você pensa, o que que você gosta, o que que você não gosta, a maneira certa de lidar com você, o tempo certo de conversar com você, a hora que seria boa para falar com você e a hora que não seria boa de falar com você porque você não estava muito bem, que eu sabia que não ia ter um bom resultado. E eu fui te conhecendo, e quanto mais eu fui te conhecendo, melhor a nossa relação acontecia. E assim é com Deus. Eu acho que entra mais um ponto importante aqui que eu aprendi. Por isso que Deus fala lá em Mateus, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Primeiro ele manda a gente ir pro quarto, fechar a porta, porque lá é o lugar da intimidade. Lá é a hora da gente se despir para ser nós mesmos, para que ele entenda e ele perceba o que está acontecendo de fato. E aí eu acho que muitas pessoas têm dificuldade igual a Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, sim, cobrador de impostos, que ele procurou conhecer Jesus, ele procurou saber quem Jesus era e por isso ele sobe lá na árvore. Mas esses dias eu estava lendo e eu vi um comentário bem interessante que dizia assim, difícil não é subir, difícil é descer da árvore. Porque um homem como ele, subir para chamar a atenção já era algo bem, bem extraordinário. Mas descer do orgulho, descer das impressões do que as pessoas vão pensar. E entra aí o que você estava dizendo. Quanto mais a gente começa a conhecer a Deus, mais nós vamos frustrar as pessoas. Mais nós vamos decepcionar as pessoas que estão esperando de nós respostas naturais, impressões naturais, conforme a realidade delas. Mas quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente quando a gente tira tudo aquilo que está sendo a nossa capa lá no quarto, como que a gente vai aparecer para as pessoas? Como que a gente vai se tornar para o mundo uma resposta? Aí entra o que você estava falando. Quanto mais você me conhecia, mais você sabia como era lidar comigo, mas principalmente como era se relacionar comigo. E isso nos ajudou, isso nos fez crescer. E entra isso em relação à oração. Quanto mais a pessoa ora, ou quanto mais a pessoa tem profundidade no relacionamento dela com Deus, isso vai fazer essa pessoa crescer em todos os aspectos. É por isso que a gente deve investir na oração. Mas eu te faço uma pergunta. Como é que a gente sabe se Deus está se agradando da minha oração e Ele está falando comigo? Calma aí, eu não finalizei ainda o que a gente emendou uma conversa na outra, a gente não finalizou, senão vai ficar o negócio pela metade aí. Vamos lá. No aspecto da oração, o que a gente precisa entender é que assim, Deus ele tem a forma dele de se sentir amado por nós. E a forma de Deus se sentir amado por nós é sim por meio da oração. E quando ele manda a gente entrar no quarto e fechar a porta, ele está falando isso porque ele reconhece que a gente é vaidoso. Ele sabe que a gente é vaidoso. E que tem coisas que a gente só vai falar na intimidade. Por exemplo, tem coisas que eu só vou conseguir falar com você se eu te chamar de canto e a gente conversar lá em casa sozinho, eu e você, porque você não vai querer falar na frente dos outros. A mesma coisa é com Deus. Então, no momento em que a gente está lá, no nosso quarto de oração,
a gente pode falar absolutamente tudo o que a gente está sentindo. E aí, dentro disso, Jesus ele traz um modelo de oração, que é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então ele traz esse modelo, é apenas um modelo, mas o que a gente precisa começar a interpretar esse modelo. Cada um dos pontos do Pai Nosso tem um ensinamento. Eu não vou entrar aqui em como é que cada um deve ser utilizado na sua prática, porque inclusive dentro de uma assinatura que a gente tem, as pessoas elas podem aprender toda a oração do Pai Nosso, porque eu tenho todo um estudo a respeito da oração do Pai Nosso. As orações 6 horas. Eu ensino isso. Então, só um breve comentário a respeito de cada um deles. Então, por exemplo, no início, como que a gente deve começar a orar? Adorando. Por quê? Como que o texto começa? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente começa adorando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Então nós trazemos a presença de Deus e durante a oração nós temos que buscar a vontade de Deus e não a nossa. Aí ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o momento onde a gente entra na presença de Deus e a gente pede a provisão espiritual, o alimento para nossa alma e os recursos naturais. Comer, beber, dormir, o suprimento, a provisão de Deus. Aí depois do pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele diz, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o momento da gente iniciar o esvaziamento do orgulho, onde a gente libera o perdão para as pessoas e a gente reconhece o perdão de Deus por nós. E na verdade as pessoas precisam entender que perdão é um benefício para quem libera e não para quem recebe. Então ali é o momento onde a gente se esvazia de nossas vaidades, de nossas ofensas, de todos os traumas. Durante a oração, a gente limpa o coração. Por quê? Lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus ele fala, os limpos de coração verão a Deus. Então, durante uma oração, a gente tem que limpar o coração, a gente tem que estar bem, para que Deus possa receber. E aí depois a gente vem para o próximo ponto. Ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Então, as tentações, elas vão vir. Isso, na oração do Pai Nosso, já fica claro. As tentações vão vir, mas as orações vão nos livrar das tentações. Por isso que a gente tem que ter uma vida de oração. E aí no momento em que a gente está orando, a gente está pedindo para Deus esse livramento e Deus nos dá livramento. Por isso orar logo pela manhã. Por quê? A chance de você ter tentações ao longo do dia é inúmeras, você vai ter. Então, por exemplo, na oração das 6 da manhã, logo que eu oro, a gente já pede a proteção divina, já para que Deus venha nos livrar das tentações, porque ele continua dizendo, e nos livra de todo o mal. Então, não nos deixe cair em tentação, nos livra de todo o mal, e no final ele termina como? Porque tem o reino, o poder, a honra e a glória. Então você começa uma oração adorando, e você termina uma oração adorando. E aí você vem concluindo, e na conclusão, o que a gente entende, o porquê que eu faço as 3, 4 orações, pelo menos 3 até 4 orações porque cada uma delas tem um significado. A oração da manhã, abençoar o seu dia e te proteger ao longo do dia. Ao meio-dia, a oração do Salmo, que fala sobre o Salmo 91 da seta que voa ao meio-dia, da peste que voa que anda ao meio-dia, que Deus nos dá o livramento. Mas a pessoa está ali, ela agradece o alimento, ela agradece a proteção de Deus, porque ali se encerra o meio do dia, né? Porque ao meio-dia se encerra. Então você tem uma proteção de aproximadamente ali 12 horas. E aí dali você vai orar 6 horas de novo. Por que 6 horas de novo? Porque é a oração da viração do dia. É a hora em que Deus aparecia para Adão para ter um momento de relação com Adão.
E aí, no finalzinho da noite, obviamente, a oração da noite, perto da meia-noite, foi a oração que Paulo e Silas fizeram para que Deus traga livramento e acompanhe, né? E a própria Bíblia fala nos Salmos, né? Em paz me deito, em paz me levanto, porque o Senhor me faz descansar e os seus amados Deus dá enquanto dorme. Então, eu tô falando de dormir, o Igor já tá bocejando lá. Então, a gente tem esses intervalos de orações. O irmão orou hoje. Quem? O irmão orou hoje. Eu orei. É, tá tão engraçado. Orei para poder me livrar da tentação que é você, meu bem. Então, o que acontece? A gente tem esses intervalos de orações que são necessários. Claro que as orações desse meio tempo não são tão necessárias que sejam feitas com intensidade, mas as de manhã e de noite principalmente, que são muito importantes. Mas a do meio-dia, das 6 horas, pode ser uma oração mais breve. Eu, por exemplo, eu tenho no meu celular todos os horários. Eu consigo fazer as orações exatamente no horário? Às vezes não. Mas é importante para que eu comece a ter essa disciplina espiritual, para que eu desenvolva essa rotina e eu não saiba mais viver sem uma vida de oração. Porque quanto mais eu orar, mais vezes ao longo do dia eu vou trazer Deus para o meu dia a dia. Eu acho que um pouquinho cada dia, para quem não tem o hábito, para quem ainda está começando, para quem ainda está se familiarizando, faça um pouquinho cada dia, faça um pouquinho que você vai crescendo espiritualmente, e aí daqui a pouco você vai ver, nossa, passou 1 hora, passou 40 minutos, e aí você nem percebeu que você estava ali se deliciando na presença de Deus, você estava adorando, você estava pedindo, é tudo isso aí. A pessoa precisa entender que não é sobre muito falar, como a gente acabou. Não é uma reza. E como é essa diferença aí? Então, reza é por meio do racional, né? Então a reza ela é realizada por meio da razão e a oração é realizada por meio do coração, é algo inspirado. Então a própria Bíblia fala no texto de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, posso estar errado, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo nos auxilia na oração. Então não pode ser algo meramente racional. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus aponta aqui para nós, é racional. Ele está nos dando um meio racional para que a gente possa entender e a gente traga a inspiração por meio Traduzindo, é um ponto de partida o Pai Nosso. Você é um ponto de partida. Pode sair dali, pegar aquele modelo e ali você ir aperfeiçoando e colocando as suas palavras. Se as pessoas virem as minhas orações, elas vão ver como as minhas orações seguem o modelo do Pai Nosso. Agora, claro, gente, meramente uma forma para nos auxiliar. Agora, tem dias que você vai entrar em oração, você não vai seguir Pai Nosso nenhum. Claro que isso vai se tornando inconsciente com o tempo, porque a prática traz a repetição, traz a habilidade, a prática ali traz a eficiência. Então aquilo se torna automático depois, com o tempo. Mas o que as pessoas precisam entender é que chega momentos da vida em que você não vai seguir modelo nenhum. Você simplesmente já tem isso na sua cabeça, você já sabe usar e já entra automático e já sai automático. Mas é repetição, gente. As pessoas precisam entender que é repetição. Quanto mais repetir, melhor. Agora, a diferença entre oração e reza é que a reza é realizada por meio da razão. E a oração é por meio de coração. É inspirado. Vem sobre o auxílio do Espírito Santo. Então, essa é a diferença de um para outro. E como a gente sabe que Deus é que está falando com a gente? Imagina o seguinte, quando você olha para o céu, você já viu que tem dias que tem nuvem e tá tudo preto? Sim. Tá. Isso significa que o sol não tá lá em cima? Não. Mas só que as nuvens estão na frente do sol. Se tirar as nuvens, o que aparece? A gente consegue ver o sol. Então pronto, é assim que deve ser a nossa crença sobre a resposta de Deus. Às vezes o que tem são apenas nuvens que não estão nos permitindo enxergar
que Deus está lá e que Ele vai nos responder. Ele pode estar calado, mas nunca parado. O sol, ele está lá em cima, apesar das nuvens não permitirem que a gente enxergue. Às vezes, nós temos nuvens que impedem a gente de conseguir enxergar que Deus está lá para nos responder. E não é porque Ele não nos respondeu no tempo certo que a gente gostaria que Ele não vai responder. Exemplo, Lázaro. Lázaro morreu, ficou 4 dias lá, e quando ele chega até onde Lázaro está, Maria e a irmã Marta chega e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Em outras palavras, Jesus diz para elas assim: olha, vocês não estão acreditando que para mim não há distância no mundo espiritual? Ou seja, independente se eu estou aqui ou não, eu falei que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então tem coisas que precisam de um certo tempo para que a glória de Deus se manifeste. Então, se as coisas não acontecerem no tempo e as pessoas não obtiveram a resposta como gostariam, é só uma questão de tempo, porque Deus vai responder. Ele nunca para, Ele nunca deixa um justo desamparado. Outro exemplo que eu gosto sempre de dar é o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não respondeu eles enquanto eles falavam que serviam aquele Deus. Mas Deus entrou na fornalha com eles e provou para todo mundo que Ele estava com eles. Ele era o Deus deles. Então, Deus, ele não nos livra do problema, né? Ele nos livra no problema. Então, por exemplo, ele não poupou o próprio filho de ir para o deserto. Porque ele sabe que os problemas, eles nos amadurecem. Eles nos fazem crescer espiritualmente. Eles nos fazem depender de Deus. E eu posso garantir, com o meu ministério em jogo aqui agora. menino, Não, é verdade. Eu coloco meu ministério em jogo. 80% das pessoas que oram no momento da adversidade. sem dúvida. Poucas pessoas têm o hábito de orar constantemente, regradinho, bonitinho. É o que o Salomão disse, né? Às vezes é melhor você ir num lugar onde tem luto do que tem festa. Uhum. Porque no luto as pessoas refletem. Na festa as pessoas não estão nem aí, elas não pensam no amanhã. Elas estão focadas no agora. Então, as orações, elas muitas vezes surgem nos momentos de aflições. E não tem problema. Não há nada errado nisso. Não tem problema. Não é porque você está orando só no momento da aflição que sua oração ela vai deixar de ser ouvida. Pelo contrário. Não importa. É feito a Bíblia lá no texto de Juízes. Quando você lê o texto de os capítulos de Juízes, você vê o tempo todo. Deus levanta um juiz porque o povo está corrompido. Aí o juiz vem. O povo está todo arrebentado, o juiz vem, resolve o problema do povo, o povo volta a orar. Fica tudo bem. O povo volta a fazer sem vergonhice. Aí o juiz morre. E aí o povo clama de novo. E aí Deus manda outro juiz. E assim viveu todo o ciclo de juízes. Levanta juiz, o povo se corrompe, levanta juiz. E assim, às vezes, a gente fica se perguntando, poxa, por que Deus permite certas lutas e certas dificuldades na nossa vida? É simples. O deserto para o homem natural é sofrimento. O deserto para o homem espiritual é crescimento. Então, você não está sofrendo, você está crescendo espiritualmente, você está amadurecendo. Numa família onde as pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus e a pessoa ali que é cristã, que busca a Deus, ela tem a vontade de envolver essas pessoas na oração. O que elas podem fazer? A melhor forma, eu vejo que é aquela forma em que a gente aproveita cada oportunidade. Logo no começo que eu me converti, ninguém da minha família era convertido. Absolutamente ninguém era convertido da minha família. E aí o que aconteceu foi que no momento em que eu comecei a levar Jesus para dentro da minha casa, eu aproveitava a cada momento. Então, por exemplo, era o momento de comer. Eu pedia pro pessoal, gente, vocês podem esperar um pouquinho, todo mundo sentar na mesa e antes da gente comer eu quero fazer uma oração? Então eu aproveitava pequenos momentos. Então, por exemplo, era um aniversário.
eu falava, peraí, gente, vamos, antes de cantar parabéns, vamos fazer uma oração? Então as pessoas, elas podem aproveitar cada momento, sabe? Que tiver uma data comemorativa, um Natal, uma Páscoa, uma data de aniversário. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, aproveite essas datas e faça um Pai Nosso mesmo que seja. Porque é fácil para todo mundo. É fácil até para quem não é crente. É uma oração universal, né? É uma oração universal, todo mundo sabe. Então pega a pessoa e diz assim, ó, nós vamos orar o Pai Nosso aqui, tá? Aí você ora o Pai Nosso com ela e depois você faz uma oração intencional, onde você vai lá e fala algo que está no seu coração sobre aquele momento que você está vivendo. Então aproveita cada situação. Por exemplo, os pais, como podem fazer para instalar essa vida de oração nas crianças? Ora antes de dormir. Então vai lá, conta uma história da Bíblia, porque tem várias histórias. Mas conta uma história da Bíblia, conta a história de Sansão, conta a história de Abraão, conta a história de Moisés, conta a história de Jesus. Tem várias histórias extraordinárias para os pais contarem. E antes de dormir, faz uma oração, ou antes de contar a história, porque às vezes o filho dorme na hora da história, mas faz uma oração com a criança, com os pais, a mesma coisa. Eu era o filho mais novo e o mais problemático. O que eu fazia? Eu fazia isso. Eu me lembro que nas épocas que a gente estava de aniversário e reunia, tinha um monte de gente que debochava de mim. Um monte de... Tinha um tio meu que ele quase foi padre. Aí, sei lá, por cargas d'água ele deixou e não quis continuar. Só que ele era que depois que ele descobriu que eu comecei a vir para a igreja, que eu virei pastor, ele, ei, pastor, vai pregar o prego hoje? Ele ficava me zoando. E eu ia lá e eu orava por ele. Então, quer dizer, é o que Jesus falou, não devo pagar o mal com o mal, devo pagar o mal com o bem. E aí, até hoje, ele já sabe, olha como é que está a minha vida. E talvez, dá uma olhada como é que está a vida dele. Será que ele está bem? Eu não desejo mal para ninguém, pelo contrário, eu oro pela vida dele todos os dias para que ele esteja um encontro com Deus. Inclusive, se em algum momento ele chegar a esse vídeo, que Deus te abençoe, Jesus ama a sua vida. Porque todas as vezes em que a gente estava lá, ele debochava e ria de mim, mas eu estava lá e eu não me importava, porque eu sabia que Deus estava preparando aquele momento para levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Uma oração simples. 5 minutos, nem isso, 2, 3 minutos. Então, aproveite cada situação e cada momento que vai ajudar essas pessoas a terem um encontro. Não é difícil, não dificulte, facilite o máximo que puder. Porque tudo aquilo que você dificulta, você afasta as pessoas. Tudo aquilo que você facilita, você aproxima as pessoas. E aquelas pessoas que são novas no Evangelho, estão conhecendo Jesus agora, como que elas podem já buscar uma rotina de oração, buscar ali ter uma comunhão com Deus? Então, imagina o seguinte, um bebê que nasce, ele não pode comer arroz, feijão, carne, frango, ele não pode. Ele tem que tomar o leite. Então, por exemplo, uma pessoa que está começando, como que ela pode iniciar? Faz o básico. Então, o exemplo que eu dei, acorda, faz uma oração, agradece a Deus, e apresenta a Deus o seu dia. Deus, eu apresento diante do Senhor o meu dia, que o Senhor possa me acompanhar e me ajudar nessa jornada desse dia de hoje. Eu não sei o que está preparado lá fora, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Na hora da refeição, então você está lá para tomar um café, agradece a Deus. Deus, obrigado pelo alimento que o Senhor põe na minha mesa. Tanta gente não tem o que comer e o Senhor colocou comida aqui na minha mesa. No almoço, a mesma coisa, no jantar a mesma coisa, antes de dormir, obrigado Deus pelo dia de hoje. É entender que Deus é uma pessoa e falar com Ele como se fala com um amigo. Né? Então, porque às vezes as pessoas elas têm aquela coisa da presença de Deus como se fosse um carrasco às vezes, né? Ou até mesmo alguém como um presidente da república, uma pessoa que está acima de tudo e de todos. Poxa, mas elas não entendem que Jesus se fez homem, o próprio Deus
se materializou em carne e ele estava lá, sentava com as prostitutas, com os beberrões, com os ladrões para pregar, e ele era criticado por isso, porque ele andava entre os pobres, ele andava entre os ricos e ele falava para todos, tanto para ricos quanto para pobres. Então Deus, ele não tem essa distância e nem quer que a gente tenha essa distância dele. Ele é um homem e ele se fez homem para que nós pudéssemos conhecer a sua divindade através da sua humanidade. Só dá pra gente orar em casa? Não, a gente ora em qualquer lugar. Eu já orei no banheiro, já orei tomando banho, já orei no ônibus, já orei no carro, já orei em viagem, já orei em avião. Nossa, como eu orei em avião, principalmente no começo, nos meus primeiros voos, que eu ficava desesperado, com medo de morrer. Eu ia lá e orava: Deus, por favor, me guarda, me protege, me livra desse avião. Não existe um ateu dentro do avião. Não. O avião tá caindo, todo mundo clama a Jesus. Misericórdia, meu Deus. Mas em todo lugar, em toda hora, em todo momento, é o momento de orar. E as orações fortes? Qual é a diferença? Oração forte é entonação de voz. Não existe diferença entre oração forte e oração fraca. Assim como não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, oração é oração. É o que você fala e não como você fala. Você nunca viu Jesus gritando: sai, demônio, em nome de Jesus. Não, você não via isso. Ai, que bom que ele tá sem voz, né? Ele não entonava a voz. Imagina ele não... se tivesse com voz, né? ele não falava fraco, ele não falava forte, ele falava no tom que ele conversava. Não, eu acho que as pessoas confundem. É emocional. Não, eu acho que elas confundem no sentido de uma oração para expulsar demônios, enfermidades e tal, com oração forte de entonação de voz. Não é... Veja, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que liberta não é a entonação de voz e o grito. O que liberta é o conteúdo da oração. É o nome de Jesus. O conteúdo da oração. Ou seja, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Em nome de Jesus. Mal, sai. Vai embora, não é seu lugar aqui. Então Jesus, ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu e fará obras ainda maiores. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Né? O nosso missionário, ele geralmente ele faz isso na hora da cura e da libertação. O missionário, ele não grita, ele usa você a não palavra, vê ele berrando, ele usa a palavra, a autoridade. E o nome de Jesus. Pronto, então, isso. É bem importante. Isso. A Bíblia fala que a gente faria isso impondo as mãos sobre os enfermos, fazendo a oração da fé. E qualquer um tem esse poder. Qualquer um que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas, ter um novo nascimento e viver uma vida como um seguidor de Jesus. Existe alguma oração que Deus não ouça? A oração que não é feita de coração, a oração que é feita por repetição, uma oração que é feita por vaidade, para aparecer, uma oração que não tenha um interesse num todo. Então, oração individual, egoísta, essas orações Deus não ouve. A Bíblia diz que ele rejeita o soberbo. Então, essas orações individualistas Deus não ouve, não. Mas orações de coração, onde a gente está pensando num todo, Deus ouve, sim. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Então, na verdade, isso? A questão é que o pecado está no ser humano. A gente nasceu e a gente herdou essa maldição aí de Adão, e a gente traz isso com a gente, né? Porque senão não seria necessário que a gente aceitasse Jesus. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem a opção de aceitar Jesus, e a partir daí todo o pecado é tirado. Então, no momento em que a gente tem o pecado tirado por meio do sacrifício de Jesus e a sua graça, o sangue de Jesus nos purifica do pecado
E aí nós podemos, então, apresentar as nossas orações e as nossas orações são ouvidas. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Pedro, ele traz uma pregação para as pessoas lá no texto de Atos dos Apóstolos e ele converte 3.000 pessoas numa pregação. Qual é a pregação dele? Descendo a lenha no pecado e buscando as pessoas se arrependerem. Tudo começa pelo arrependimento. Então, todas as suas conquistas e todas as suas orações, elas não estão lá no culto quando você está de pé com o seu peito levantado, mas sim quando você está com o joelho no chão, com a sua cara no pó, e você clama àquele que tem todo o poder para perdoar todo o seu pecado. E através do arrependimento sincero, ele ouve a oração e ele perdoa o pecado de todo pecador. Ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Qualquer pessoa, independente de quem ela seja. A oração, ela tem esse poder. Ela cura, ela traz essa calmaria. Inclusive, em outro podcast, acho que um dos primeiros, se eu não me engano, a gente chegou a falar do que o nosso corpo, o nosso cérebro produz quando a gente ora, quando a gente adora, quando a gente ouve um louvor, quando a gente lê a Bíblia. E você é o cara que gosta muito de falar disso. Eu gosto. O Andrew Newberg, professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele revela no livro dele How God Changes Your Brain, que nada mais é do que como Deus muda o seu cérebro. Que quando nós pensamos em Deus mais intensamente, tem alterações nos circuitos neurais. Olha que loucura. Então, no momento em que a gente está orando, o estudo revela que nessa universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que existe cura física no momento que ocorre a oração. Por quê? O estudo mostrou que através da ressonância magnética o cérebro tem poder, por meio da oração, para ativar áreas específicas do cérebro que trazem cura para o corpo. Então, Deus ele é tão perfeito que ele já criou todo o corpo para se curar. E ele trouxe a ferramenta que faz isso, a oração. Então é extraordinário. As pessoas, elas recorrem, por último, à oração. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece por falta de hábito. A gente aprende errado. A gente aprende que a gente deve recorrer à oração quando tudo dá errado. Só que a oração ela deve ser um preventivo e não um remédio. Então, por exemplo, o que é melhor? Você ir lá e ter que parar de comer doce porque está com diabetes? Ou é melhor você controlar a sua alimentação para evitar que isso aconteça? É que a maioria não... Então, mas é por isso, é porque essa vida de alimentação desregrada, ela é aprendida. Então, uma coisa que eu e você, por exemplo, a gente combinou com relação a Isabela, é que a gente não vai oferecer doce para ela enquanto ela é criança. Para ela escolher isso depois na fase adulta dela. E a gente poder explicar para ela, olha, isso aqui é algo que você não precisa e que você controlando você vai ter muita saúde. Enfim, a gente sabe que a nossa carne, ela busca o prazer constantemente. Então a gente tem que ter essa luta constante entre a carne e o espírito. Por isso o jejum, por exemplo. O jejum é uma das disciplinas espirituais que a gente pode fazer todo dia. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre jejum aí. Se o pessoal puder colocar aqui como indicação, só clica aí, depois você assiste o vídeo que a gente fala sobre jejum. Mas o jejum, ele ajuda muito nisso. Porque o que é o jejum? O jejum é você impedir que pequenos luxos se tornem grandes necessidades. Então, por exemplo, você fazer um jejum de doce. Você fazer um jejum de doce. Eu você faço. que tem problema com doce? Eu não tenho problema com doce. Você Pelo gosta? contrário. Gosto, mas eu não Então. tenho problema com ele, não. Graças a Deus eu tenho saúde,
sou saudável. Sim, mas gosta dele. Gosto todo de dia. doce. Açúcar, né? É. O cérebro gosta de açúcar. E você tem um probleminha também. Você gosta de dormir. Eu amo. Então, esse é o problema. Mas eu tô né? dizendo, Amar eu admito. o Quem sono. confessa e deixa alcança Não, eu misericórdia. não amo doce. Eu gosto de doce, mas eu não amo. Se eu precisar parar de comer hoje, eu paro e nunca mais como. Então, eu Olha. acho que as Eu pessoas... aceito esse desafio. Eu acho que as pessoas, elas precisam exatamente colocar isso dentro do coração delas, que a oração, ela tem um poder. Atrelada ao jejum, ela tem outro poder. Que é o que nós falamos isso no vídeo do jejum. Uma Então, bomba se você atômica. quer saber o que a gente tá falando aqui, você vai ter que olhar o vídeo do jejum. Imagina assim, ó, a oração é como um tiro de um revólver, de um 38, Meu de Deus, uma ele pistola. gosta de falar pra de quem- uns exemplos, né? Bem... O povo gosta, o povo entende. Imagina aquela arma pequenininha e um tiro com aquela bala pequenininha. Aí, quando você atrela o jejum e a oração, aí você tem, né, uma escopeta, uma bazuca, um negócio que é destruidor, assim, de todo o mal. Então, a gente potencializa a oração quando a gente atrela o jejum. E ajuda também a você a manter a sua carne no lugar dela, porque o que acontece? Que a gente vê muito isso e que talvez você esteja nos ouvindo e ainda não conhece Jesus tão profundamente, você às vezes até tem raiva do cristão, porque ele diz que é de oração, ele frequenta uma igreja, mas ele trata mal, ele fala mal do outro, ele é agressivo em casa, ela é agressiva, sabe? Tá sempre estressado, mal-humorado. Poxa, mas é uma pessoa de oração. Vai jejuar, vai assistir o vídeo do jejum, vai aprender a colocar sua carne no lugar. Senão, não adianta. Tem gente que sobe monte, mas quando desce carregado do poder de Deus. Não é o rosto que brilha, não. Desce carregado do mal. E aí, a culpa é de Deus? Não. É que tá faltando colocar essas duas coisas, essas duas armas na mira certa e ter certeza daquilo que você está buscando. Você não está buscando orar para a sua vaidade, como o Douglas falou. Você está buscando orar para conhecer a vontade de Deus. E há poder nessa oração. E você só vai descobrir o poder da sua oração quando você se entregar e se dedicar a ela. O que você acha? Eu acho que o que a gente está falando aqui não é dando uma lição de moral em ninguém, tá? Você não precisa enxergar por esse lado. Porque a gente é tão pecador quanto qualquer um aqui. Sim. Porque se não fosse assim, então a misericórdia de Deus não precisaria se renovar a cada manhã. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, porque todo dia ele nos dá uma chance do arrependimento. Isso vai ser até a volta de Cristo. Depois disso, não vai ter mais arrependimento. Mas até a volta de Cristo, ele vai permitir que a gente tenha uma nova chance. Então é como se o tanque ficasse vazio durante o dia e no dia seguinte o tanque estivesse cheio de novo. Tá? Então a gente não está dando uma lição de moral em ninguém. O que a gente quer é mostrar para as pessoas que uma vida de oração pode mudar completamente o seu futuro. E pode tornar a sua vida uma vida muito melhor. Seja você cristão ou não. Porque independente da sua religião, a oração ela é uma necessidade humana. Nós, humanos, seres humanos, fomos criados por Deus para manter um relacionamento com Ele. O pecado que quer nos afastar de Deus foi o que aconteceu no Éden. Então, todo dia Deus aparecia para falar com Adão na viração do dia. O que o pecado fez? Tirou isso do homem e afastou o homem da presença de Deus. Então, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Só que Deus ele é tão amoroso que é impossível você ficar longe e se afastar de um amor que é perseguidor. E o amor de Deus, ele te persegue, ele está atrás de você o tempo inteiro, ele quer você, ele é extremamente apaixonado pela criação, ele ama aqueles a quem ele criou.
Então, A pessoa pode tentar fugir de todas as formas. imagina, né? tem gente que tá aí fragilizada, ferida, porque se sente rejeitada por pai, por mãe, que se sente rejeitada por um marido, por um namorado, seja lá quem for, se sente aí uma pessoa pior do mundo, acha que não tem valor, acha que não é importante, acha que não tem ninguém, e tem um Deus criador de tudo que tá doido atrás de você. Então, poxa, independente da sua crença aí, se entregue a essa vida de oração que você vai conhecer um Deus poderoso que Pessoal te pode ama. estar nos ouvindo agora no carro, Hã? indo trabalhar, pensando em se separar. A pessoa pode Tirar a vida. a pessoa pode estar agora voltando de um bar, voltando de uma balada. Não, A ele gente tá está ali. aqui para te dizer, Jesus está atrás de você. Ele tá atrás, Jesus te ama ele tá atrás o demais, tempo demais. E você pode tentar fugir como for. Lá onde você tiver, alguém é usado e surge alguém e fala de Jesus para você. É um louvor que toca no meio do bar. Que é isso? Começou a tocar um pagode de Zaqueu? Jesus te ama, ele tá lá para te resgatar também. Então, e eu vejo, por exemplo, na história de John Wesley, que me inspira demais, porque um dia, em uma pregação que ele foi realizar na América para os índios, ele, diante de uma tempestade no Oceano Atlântico, aquela tempestade estava batendo no barco e ele estava completamente desesperado. E quando ele olha para o lado, junto no barco, estavam os morávios, que eram um grupo que inclusive depois foi um dos grandes responsáveis por um dos maiores avivamentos de oração da história, aonde ele olha para aquelas pessoas e ele estava indo para lá para pregar para elas, para converter elas. E quando ele olha aquelas pessoas louvando a Deus, cantando a Deus, buscando a Jesus, diante daquela perspectiva de morte, ele diz assim: quem precisa se converter sou eu. Poxa, John Wesley, gente, um dos maiores pregadores da história. Ele olha para aquela situação, ele diz assim: quem precisa se converter sou eu. Os morávios, eles foram responsáveis por um dos maiores avivamentos do movimento, de um dos maiores movimentos e avivamentos de oração. No dia 20, olha só, no dia 27 de agosto de 1727, 24 homens e 24 mulheres decidiram orar por 1 hora. E essa oração, que era para durar apenas 1 hora, durou mais de 100 anos. Depois pesquisem aí na internet sobre essa história dos morávios. É extraordinário. Foi aonde a ficha de John Wesley caiu e ele se tornou ainda mais comprometido com a pregação do evangelho. E para quem não conhece muito bem como que é a vida desses grandes pregadores da história, eu aconselho vocês a procurarem saber a respeito de um homem chamado Billy Graham. James Wendion. Tem no Netflix? Tem. Ele foi professor de uma faculdade e ele levou os alunos para uma rápida viagem para a Inglaterra. E no momento que ele levou essa turma para essa viagem, em 1940, eles visitavam a antiga reitoria onde residia a família de John Wesley, o famoso teólogo anglicano. E durante essa viagem, do lado da cama de John Wesley, tinha 2 pequenos círculos num tapete, do lado da cama, bem encostado na cama, que era a marca dos joelhos de John Wesley, enquanto ele orava e buscava a renovação espiritual da Inglaterra. E durante esse momento, todo mundo saiu e foi embarcar no ônibus para deixar o local. Quando o professor começou a fazer a contagem, aluno por aluno, ele percebeu que faltava um aluno. E aí ele começou a procurar esse aluno para saber onde é que ele estava. E ele subiu as escadas e foi procurar esse aluno. Quando ele chega, ele encontra esse aluno de joelhos, onde estavam as marcas dos joelhos de John Wesley. E ele diz assim, o menino, enquanto estava orando: Senhor, faz de novo
Senhor, faz de novo. O professor vai lá, coloca a mão do ombro do rapaz e diz: Billy Graham, vamos, temos que ir embora. E a gente sabe que Billy Graham se tornou um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. E ao longo do seu ministério de 60 anos, estima-se que ele tenha pregado mais de 210, pregado para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países. E além disso, ele escreveu dezenas de livros e promoveu uma evangelização de programas de rádio, televisão. Foi um grande homem que falava, inclusive, para presidentes de muita gente importante. E o John Wesley, ele diz assim, a respeito da vida dele de oração: eu me ponho em chamas para que as pessoas que se aproximem de mim venham me ver queimar. Eu me ponho em chamas em oração para que as pessoas que venham me ver me vejam queimar. Então, o seu sucesso fora do seu quarto de oração é consequência da sua intimidade no seu quarto de oração. Então a oração é o que vai levar você a ter resultados extraordinários. Então, sucesso é algo que você alcança pela vida de oração que você tem. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas vão conseguir ter essa particularidade com Deus por meio dessa poderosa ferramenta que é a oração. E qualquer pessoa pode começar hoje. Imediatamente. Pessoal, a gente tá chegando ao final, mas você não pode sair desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal. Você tá sendo evangelizado, tá sendo alcançado pelas nossas palavras, pelo nosso conteúdo. Então você aperta aqui embaixo, inscreva-se nesse vermelhinho que tem. E tem um sininho também. Se você ativar esse sininho, você sempre vai receber os nossos vídeos antecipadamente, as notificações de quando tem um vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Não esquece de compartilhar no grupo da família. Manda aí, para pessoal que tá fraquejando na oração, que tá desanimando, ou pessoas que estão conhecendo a Deus agora, que querem entender mais sobre oração. Você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo. Tem uma setinha também aqui embaixo, assim, a setinha tá mais curvada. É só você apertar nela, você manda para todo mundo do seu WhatsApp, para todo mundo do seu Facebook, e essas pessoas vão ser alcançadas. Você sabia que isso é uma forma de evangelizar? Se você tá aí perguntando: ai Deus, como é que eu posso ajudar a sua obra? Evangeliza, compartilha esse vídeo e faz outras pessoas chegarem ao conhecimento de Deus e da oração, tá bom? E é muito importante que você se inscreva nesse canal, porque o que acontece? Tem muita gente que está participando aqui, mas não se inscreve. Por que é importante você se inscrever? Primeiro, você está semeando uma semente no reino dos céus. Porque você está ajudando o trabalho da obra de Deus a se multiplicar, você se inscrevendo. E também o que acontece é que muita gente acaba se desinscrevendo, e isso é automático, às vezes você nem percebe que você não está inscrito. Então, só para se certificar, vem aqui embaixo, olha o botãozinho vermelho escrito inscrever-se, aperta ele, vai aparecer um sininho, você clica no sininho que vai dizer assim, todas. E você pode, então, se certificar de que você está inscrito e nos ajudar nesse trabalho. E como a pastora falou, compartilhar o máximo que puder e ir para mais e mais pessoas, tá bom? Nós temos vários vídeos aqui na internet, no nosso canal do YouTube, que são cortes que você pode compartilhar também para mais e mais pessoas. E eu quero deixar também uma sugestão de vídeo para vocês assistirem: o futuro da igreja moderna no Brasil. O pessoal vai deixar aqui para vocês o link de indicação, onde nós temos a participação de um dos maiores teólogos do Brasil, que é o Luiz Saião. Um dia espetacular e transformador, cheio de conhecimento bíblico para você. Então clica lá e assiste. Você pode nos achar nas redes sociais, no Instagram, mas eu tenho uma novidade. Agora o nosso podcast também tem Instagram. É o Espiritualmente Podcast. Você consegue achar lá, todos os convidados que já vieram aqui, as novidades. Você pode mandar o seu comentário, pergunta. Vai lá, porque você consegue interagir com a gente lá e no nosso Instagram pessoal. Como é que eles te acham?
No meu Instagram é @a_Ju_Brasil. E o meu é Douglas Brasil ID. É isso. A gente quer ver você interagindo, falando com a gente, mandando sua dúvida, mandando a sua sugestão, o seu elogio. Se você é abençoado e alcançado pelo nosso podcast, retribua isso, deixando para nós um comentário. E agora a gente vai demonstrar na prática como é que você faz a oração do Pai Nosso como modelo de oração, para você poder entender como é que você pode fazer aí na sua casa também, tá bom? E deixa aqui embaixo a sua sugestão de vídeo, escreve aqui nos comentários quais têm sido as mudanças e transformações que você tem tido por meio desses podcasts, para incentivar a gente, né, pessoal? Porque a gente já está aí no 14º, 15º podcast, então tem vários convidados para vir. Dê sugestão de convidados que você quer que a gente traga aqui também, que a gente vai trazer, tá bom? Vamos para a oração então? Vamos lá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Pai que estás no céu. Santificado é o Teu nome, glorificado é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós estamos aqui diante da Tua presença para engrandecer o Teu nome. Que venha sobre nós o Teu reino, a Tua presença, o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós, nos auxiliando nessa oração, para que a gente possa fazer a Tua vontade aqui nessa terra, assim como a Tua vontade é feita aí no céu. Que todos os nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito, guiando a gente nos caminhos do Senhor, para que a Tua vontade seja feita por meio de nós. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, nos dê os recursos, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, nos dê, meu Deus, tudo aquilo que precisamos, para que nós possamos viver aqui nessa terra, os recursos naturais, o dinheiro, o trabalho, a renda, para que possamos ter o mantimento diário sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Pai, perdoa as nossas falhas e os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que erraram, aqueles que falharam conosco. Meu Deus, que o nosso coração esteja limpo e em paz, que não venhamos carregar nada do passado, nenhuma frustração, mágoa, ressentimento, tristeza, dúvidas, que nós sejamos livres de toda essa carga e de todo esse peso do passado, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, as tentações que vêm a cada dia. Todos os dias somos tentados a nos afastar de Ti, a não Te buscar. Todos os dias somos tentados a entrar nessa correria frenética e acabar nos ocupando. Somos tentados pelo pecado e pelas propostas de levar a nossa vida para um caminho de longe do Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre de todo esse mal. O mal que vem ao acordar e ao dormir, o mal que vem ao meio-dia, o mal que vem a todo momento. Tentar nos influenciar por meio daquilo que a gente vê e por meio daquilo que a gente ouve. Porque Teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bendito aqui. Tu és o único e verdadeiro Senhor, suficiente Salvador, Deus Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Em Ti está toda a nossa confiança. Obrigado, meu Deus, por esse podcast, por todas as pessoas que participaram do ao vivo, que estão acompanhando pelo gravado, pessoas, meu Deus, que estão aqui escrevendo nos comentários o seu pedido de oração, que o Senhor atenda a esse clamor, que o Senhor traga a resposta em forma de milagre. Eu abençoo a todos os seguidores do podcast espiritualmente, a vida de todos que estão aqui conosco acompanhando esse podcast de hoje, e cremos, meu Deus, que esse podcast vai crescer de forma extraordinária e alcançar pessoas por todo esse Brasil e por todo esse país, porque na Tua palavra está escrito: pede-me as nações e eu te darei. E nós estamos pedindo às nações para que esse podcast alcance o mundo inteiro para a glória do Teu nome.
Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Um cheiro, que Deus abençoe sua família. Até o próximo episódio. Deus abençoe, nós amamos vocês. Até o próximo episódio com mais e mais convidados. Tchau!